Então vamos lá, tá? Agora eu quero propor para vocês um exercício de fixação para vocês lembrarem das coisas que a gente fez aqui e a gente vai colocar na prática, tá? Então, convido você aí a abrir seu Spark e fazer comigo juntinho, prestando atenção em tudo para tentar reproduzir o que eu estou fazendo. Lembra que eu disse para vocês que dava para fazer cubos usando planes? Pois é, então a gente vai tentar fazer isso aí, beleza? Tentar não, a gente vai conseguir. Vamos lá? Estamos aqui no Spark, vamos abrir um projeto em branco, certo? Vamos colocar ele em tela cheia e aí já vamos tirar o Dolap daqui, deixar aqui, ó. Lembra que clicar aqui na câmera de preview, aqui ó, no vídeo, a gente pode deixar sem nada usando essa opção aqui em branco, ok? E aí eu vou aumentar aqui, vou deixar isso aqui pequenininho que a gente vai usar aqui mais um meio, ok? Agora, para relembrar vocês, como que a gente adiciona um objeto dentro da cena? A gente pode tanto clicar aqui ó, em Add Object, ou clicar com o botão direito aqui no meio, que vai dar a opção de adicionar. Aí, a gente vai fazer a primeira coisa, que é adicionar um plane, certo? Certíssimo! Agora vai uma dica para vocês aí, a gente vai chegar nisso, vamos ter um módulo de teclas de atalho, mas a gente pode usar uma tecla de atalho aqui para focar em um objeto, que é a letra F de faca no teclado. Quando eu aperto ela, o Spark já joga a gente para o arquivo que está selecionado aqui, ok? Agora vamos renomear essa layer. Como que a gente faz para renomear, né? Esse objeto, aliás? Clica duas vezes no nome dele. Então vou clicar aqui, ó. Ele vai acender azul assim, quer dizer que a gente pode renomear. E vamos chamar ele de 1, porque ele vai ser a primeira face do nosso cubo, ok? Então, como que a gente faz para ter um cubo completo? A gente só precisa fazer todas as faces de um cubo usando plane, ou seja, 6 planes. Então eu vou duplicar esse plane 5 vezes até ter 6, né? Como que a gente pode fazer isso? A primeira opção seria clicar com direito aqui e vir aqui ó, em Duplicate, ou usar o atalho de teclado, que vai facilitar muito sua vida, que é o Ctrl D. Ele é bem óbvio, então é facinho de lembrar, tá gente? Ctrl D de dado. Apertou, ele já criou o outro. E se o nome for numérico, ele já continua o número. Então tenham isso em mente. Então vamos supor assim que, por exemplo, eu vim aqui e criei, vamos ver, plane 1. Quando eu fizer uma cópia dele, um Ctrl D, ele já cria o outro como plane 2. Então isso pode ser muito útil para você se organizar e não perder tempo, ok? Então vamos fazer aqui de novo como 1, 2. E aí tem um detalhe aqui, né? Se eu duplico o 1 de novo, ele duplica embaixo do que ele está, tá vendo? Então o 3 ficou aqui no meio. Só que eu quero que fique em ordem, então eu vou duplicar o 2. E aí ele faz o 3. Kevin, mas eu não posso arrastar? Pode também, ó. Dupliquei o 4 aqui. Eu seguro, ó, clico e seguro para arrastar. E aí quando ele tiver aquela linha azul ali, eu posso soltar ele. E aí quer dizer que ele vai estar embaixo do objeto que está naquela linha, né? Então, 5 e 6. Temos as nossas 6 faces. Agora, usando as 3 ferramentas aqui em cima da viewport, a gente pode construir um cubo, ok? Então vamos supor aqui que eu quero que a face 1 ela esteja um pouco à frente aqui, ó. Vamos até aqui, aí, ó. Vem até aqui, certo? E a face 2, eu quero que ela preencha esse espaço aqui. Então, usando a ferramenta mover e puxando aqui no azulzinho, né, eu trouxe ela para frente. Mas, como que eu faço para girar essa aqui? Vocês lembram? A gente vai aqui em cima, ó, nessa ferramenta de rotacionar. Então, quando eu clico nela, já muda o eixo aqui ó, de rotação. E aí eu posso ó, simplesmente girar o nosso plane. Ok? Então vamos girar ele aqui. Tentar deixar o mais retinho possível. E agora eu vou posicionar ele aqui. Então vou pegar a nossa ferramenta de mover e vou mover ele para cá. E aí você pode estar falando, nossa, mas está muito ruim de mover as coisas aqui, não sei o que lá. Lembre-se que a gente pode usar as vistas, tá? Então vamos supor aqui, por exemplo, que eu quero rotacionar agora para o outro lado no eixo
né, que é o Z, que é o azul aqui, e no eixo X, que é o vermelho, certo? Então eu posso vir aqui, ó, na View, lembra? Vamos pegar aqui a face 4 para fazer esse lado. Posso vir em View e ver do topo. E aí eu posso ativar aqui a projeção ortográfica para ele ficar retinho. Eu dou um zoom, ele nem aparece de tão fino que é o plane. Mas eu posso pegar a ferramenta de rotacionar, ó, e rotacionar daqui direto, ó. E aí eu já consigo fazer bem mais retinho, né? E aí a gente pode mudar a visualização e voltar lá para onde a gente estava, tá? Tenham isso em mente, beleza? Então vamos posicionar ele aqui, ó. Uma coisa que eu não falei é dos controles da câmera, né? Vou falar também. Clicando com o botão direito do mouse e arrastando, eu posso girar a minha visualização. Segurando a bolinha do mouse e arrastando, eu posso rotacionar a tela. Girando a bolinha do mouse, eu dou zoom e tiro o zoom. Ok? Aí você fala para mim, Kevin, e se eu não tenho mouse? Compre o mouse. Beleza? Então, beleza. Aplicamos aqui. Agora temos as outras partes, né? A face 3, que é a que eu quero que seja das costas, eu só tenho que trazer ela um pouquinho mais para frente. A 5, ó, veja que eu seleciono aqui do lado, tá, gente? Vai ser a parte de baixo, então eu vou rotacionar aqui, ó, no eixo X, que é o vermelho. Até ficar mais ou menos como eu quero. E vou posicionar ela aqui embaixo, ó. Lembra que quando a gente clica no quadradinho, a gente mexe em dois eixos ao mesmo tempo. Expliquei isso para vocês, hein? Então, mexi nos dois eixos ali, tá? E coloquei ela ali embaixo. E agora a nossa última face aqui, a gente faz a mesma coisa, só que para a parte de cima, tá? Então, beleza. Construímos o nosso cubo aqui, certo? Porém, o que vai acontecer, né? Você vai reparar que tem alguns detalhezinhos, ó, que ele está meio furado aqui e etc. E por que ele está assim? Que a gente não fez de forma precisa, a gente foi clicando e arrastando. E como que a gente faria isso de forma precisa? E aí a gente vai fazer agora no próximo, tá? Então você fez o seu primeiro cubo aí, você viu vários defeitos neles, né? Agora a gente vai fazer um cubo mais preciso. Então, já vamos aplicar uma outra coisa que a gente aprendeu, que é o quê? Os objetos nulos. Vamos criar aqui, então, pelo mesmo lugar que a gente criou um plane, eu clico com direito aqui e vou em New Object, certo? Agora eu vou jogar todos os meus planes, ó, com o Shift selecionado, eu clico no primeiro, clico no último, selecionei todos e vou arrastar eles para dentro do nosso no Object, tá vendo? Eu vou arrastar aqui e quando ele tiver esse contorno azul, quer dizer que ele está selecionado. E aí eu solto e todos os planes estão dentro do New Object. Por que eu vou fazer isso? Para fazer outra coisa que a gente aprendeu. Lembra que a gente tinha a opção de visibilidade do nosso Nu aqui? Quando eu desativo ela, ele desativa de tudo que tiver dentro dele também. Então, vamos deixar invisível por enquanto, né? Vou deixar aqui, mas vou deixar um pouco para o lado. Deixar invisível por enquanto. Vou até desativar aqui as coisas aqui, para a gente conseguir ver melhor, né? Então, deixa eu só desativar a câmera, pronto. Ali no filter, né? Tipo, tá difícil de ver? Desativa a câmera, que isso aqui fica atrapalhando às vezes, apesar de ser muito útil, tá? Agora vamos começar do zero, só que de maneira mais precisa. Então, a primeira coisa que a gente já vai fazer é já criar o nosso New Object para controlar o nosso cubo como um todo. Então, vou criar aqui o nosso New e vamos renomear ele aqui para cubo preciso, ok? E dentro desse cubo, vamos criar o nosso primeiro plane, que vai ser a nossa face da frente. Vamos renomear ele para 1 também. E agora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer como ele vai ser a nossa face da frente. Antes de duplicar, vamos fazer um de cada vez. Vocês vão ver que é mais fácil também, tá? Vamos duplicar ele e vamos fazer uma gambiarra aqui para a gente medir qual seria o tamanho dele na posição aqui, tá? Então, sem mexer na escala dele, nem nada assim, vamos duplicar ele com Ctrl D. Agora eu vou vir aqui para o modo 2D e vou puxar o X até ele ficar bem rente aqui, ó. Quando ele fica bem rente, perceba que, vamos fazer de novo. Enquanto eu estou movendo aqui,
os números aqui da transformação vão mudando, certo? Ó, vão mudando. Então eu vou parar ele aqui, e quando ele parar aqui, eu tenho um número que está aqui, né? Porém, quando a gente puxa com o mouse, cara, a precisão nunca vai ser maior do que a gente digitar exatamente no número. Então, se eu vier aqui, ó, ele está em 0,10, ó, vou clicar aí no cacetinha para o lado. 0,054, olha o tamanho desse número aqui. E com certeza não está grudadinho ali. Por quê? Porque como a gente tem um tamanho padrão do plane, né? Ele é um objeto nativo, muito provavelmente é 0,1. Ele já fica rente aqui. Então, a gente pode ter como medida aí do nosso plane 0,1. Como assim, Kevin? Vou colocar aqui mais um. Vamos duplicar o plane 1, né? Aí a gente vai ter um terceiro plane. Se eu colocar 0,2 nele, que seria 2 vezes 0,1, ele vai colar aqui no nosso segundo plane. Fica vendo, ó, 0,2, bum. Então, o espaço de um plane para o outro é 0,1. Isso é muito importante porque a gente vai fazer um cubo onde todas as faces e todas as medidas são iguais, ok? Então vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos mudar para o modo de visualização 3D e vamos pensar. O nosso cubo, a face dele da frente, ele tem que estar mais para frente e em um dos cantos dele ele vai pegar um canto de um outro plane, certo? Então, se a gente está no centro do mundo, aqui no centro vai estar o meio do nosso plane aqui. Vou até deixar o outro cubo ali para a gente fazer essas referências. Ó. O centro do mundo tem que ser o meio desse plane que está no canto aqui, né? Então, o espaço que eu vou estar para frente com a primeira face seria meio plane. Então, eu vou andar com ele para frente meio aqui, né, na posição. Então, como que eu sei qual que vai para frente mesmo? Seria o Z, né? Mas uma forma fácil de saber isso, ó, eu tenho a seta aqui apontando para frente, né? Eu vou arrastar ela aqui, vou ver qual número que muda ali na direita, ó. Olha ali na transformação, qual que está mudando? É o Z, certo? Então, se eu quero que ele vá para frente, eu tenho que fazer ó, o valor positivo em Z. Então, vou colocar aqui, ó. O valor inteiro é 0,1, certo? Qual que é a metade? 0,05. Então, 0,05, ele foi para frente do nosso cubo. Agora a gente vai fazer a face que está aqui do lado. Então, eu vou duplicar esse nosso plane. E ele está aqui na frente, né? Lembra que eu falei para vocês que o zero era o centro? Como que eu faço para ele voltar para o centro para a gente fazer uma transformação do zero? Lá no Z, a gente bota no zero e ele volta para o centro. E agora eu quero fazer ele vir para cá, né? E girar para cá. Então, se eu vou girar ele nessa direção, qual dos eixos que vai girar? Vou até colocar a ferramenta aqui em cima de rotacionar. Qual dos eixos está rotacionando ó, nessa direção que eu estou fazendo para o mouse? É o verde. Qual que é o verde? Vocês lembram qual que é o verde? É o eixo Y. Então, imagina aqui, ó, tá, guarda esse movimento aqui de rotação, volta aqui para a ferramenta de mover, ó, o verde aqui. A gente vai girar em volta do verde, que é o Y. Então, aqui nos números, a rotação que eu vou dar para Y vai ser de 90 graus, porque eu quero que ele vire 90 graus, né? Então, é sempre assim, né? Como eu disse para vocês, o positivo é para a direita, né? Então, deixa eu até confirmar, ó. Positivo, direita, tá vendo? Então, o positivo ele é para a direita. Então, quando eu coloco 90, ó, vou até colocar 45, ó, ele gira para a direita. Então, vou colocar 90 aqui novamente e girou. E agora eu quero andar aqui ó, em X, tá? O nosso objeto girou ali e aí o eixo dele está para lá agora, mas o mundo ainda não. O mundo, o X é para cá, tá? Então você sempre olha aqui para ver a relação do mundo, ó, aqui embaixo. Então eu quero ir no eixo X, né, que é o que vem para cá, meio plane também. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,05, certo? Então a gente já tem duas faces do nosso cubo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer mais rápido, né?
mas com as nossas costas. Então, qual que é mais fácil eu duplicar aqui para fazer as costas? O da esquerda, o da direita ou o da frente? O da frente, né? Porque ele já está aqui. Então, eu vou dar um Ctrl D e aí eu vou clicar e arrastar o nosso 3 aqui para baixo, para ele ficar na ordem. E aqui, ao invés de fazer o valor positivo, como eu quero que ele vá para trás, em vez de eu escrever tudo de novo, eu só vou deixar esse valor negativo. E aí ele vai para costas do nosso cubo. Tá vendo? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso lado, né? Então, peguei aqui, dupliquei com Ctrl D, vou arrastar aqui para baixo e vou trazer ele para cá. Mas a primeira coisa eu tenho que girar ele para cá. E vocês viram que quando eu dupliquei, ó, quem estava olhando aqui do lado, viu que ele bugou. E olha só, ficou tudo bugado a rotação aqui, isso acontece, tá, gente? Então, eu vou mudar para 0 de novo, 0. E aqui que estava em 90, né? Para voltar como estava original, isso acontece, tá? E agora, se eu fosse aplicar uma imagem aqui, naturalmente, ela só ia aparecer desse lado, porque esse é o lado principal do nosso play. Então, eu preciso virar ele para o outro lado antes. E para virar, aqui onde está 90, a gente vai ter que colocar o valor negativo. E daí ele vira para esse lado aqui. E a mesma coisa aqui na posição, que ele está para lá, no valor positivo, que vai para a direita. Se eu colocar um negativo, ele vem para cá. Então, a gente, ó, tomando forma. Já dá para ver que tá mais bonitinho que o outro ali, ó, que tá todo quebrado aqui, ó, esse aqui, ó, tá certinho, ó. Tá? Agora vamos fazer a parte de cima. Para a parte de cima é mais fácil a gente duplicar a frente e as costas. Então, uma outra coisa que agora eu lembrei, né? As nossas costas, ela tem que estar apontando para trás também. Então a gente precisa girar também no eixo Y, só que em vez de 90 graus, 180 graus. Agora sim ela está apontando para fora, tá? Então, vamos lá. Vamos duplicar o nosso 1 aqui para fazer o teto, que vai ser a nossa face 5. Opa, eu trouxe o 1, né, para trazer o 5 para cá. E o que a gente precisa fazer? Primeiramente, posicionar ele no centro. Então, vamos mudar aqui o Z para 0. E agora vamos rotacionar ele em qual eixo? Sempre que você tiver a dúvida do eixo, pega a ferramenta de girar aqui, ó, e vá pela cor. Lembra? Vou recapitular a cor. Vermelho X, Y verde, azul Z. E aí eu vou clicar aqui, ó. Qual que vai rotacionar nessa direção que eu estou girando o mouse? É o vermelho, ou seja, é o X. Então eu vou vir aqui, ó, na rotação, no valor de X, e vamos colocar em 90. Certo? Certo. Porém, ele ficou apontado para baixo, como vocês podem ver pelo eixo Z. Então eu já vou usar ele como a base do nosso cubo, ok? Então como ele ficou ali no centro, a gente vai andar para baixo, meio plane, que é a medida que a gente criou aqui, né? Então, qual que é o eixo que vai para baixo? Não lembra? Arrasta um pouquinho e vê qual que é o valor que muda. É o Y. Então vamos 0,05. Ele foi para cima porque é positivo, então a gente vai colocar negativo, certo? E agora a gente tem a base do nosso cubo. Agora, para fazer a tampa, a gente precisa somente duplicar a nossa base. Então, eu vou aqui duplicar a nossa base. E agora eu vou deixar o nosso valor de y positivo, que ele vai ir para a tampa. E vamos deixar o nosso valor de rotação aqui, ó, em negativo, para ele ficar para fora, tá? E agora a gente tem um cubo muito mais preciso que a gente fez totalmente usando números. Compara um com o outro aqui, ó. Olha só. Olha só. Um cubo, ó, até o do object aqui, ó, ele tá pegando aqui do canto, tá vendo? Nada a ver, porque a gente fez de qualquer jeito, só arrastando as coisas ali. Então, essa aula de fixação é para vocês entenderem que vocês têm que usar os números, tá, gente? Eles não estão ali à toa, não é. Vocês têm que usar. Então, se vocês ficarem movendo, as coisas vão sair de centro, vocês têm que voltar para zero. E agora o nosso cubo aqui, ó, eu posso escalar ele, ó. E ele tá perfeitão. Rotacionar. Perfeitão, tá? Se a gente até colocar um material, que nem a gente fez na outra aula lá, vou colocar aqui, ó, em flat. Vamos colocar o nosso Olá Mundo.
tá? E vamos aplicar o mesmo material em todos os planes, ó. Cliquei em um plane, clico em material, coloco o nosso material 0. Mas se eu selecionar com o Shift aqui, ó, todos, eu posso escolher todos os materiais de uma vez. É uma coisa que a gente vai aprender mais para frente, mas ó, agora a gente tem um cubo de Olá Mundo. E eu convido vocês a fazerem este exercício também para fixar essas coisas na cabeça de vocês, tá? Então façam aí e me mandem lá no Telegram que eu quero ver vocês fazendo o cubo. Até quem já está fazendo filtro, cara, faz aí que às vezes você não tá, né, familiarizado com os números, faz arrastando as coisas. Os números são muito importantes quando você quer espelhar as coisas e coisas desse tipo. Então faça aí os seus cubos e eu vou deixar o arquivo aí embaixo para vocês estudarem e compararem com o de vocês, tá bom? Então esse foi o exercício de fixação. Eu vou fazer vários exercícios desses para pegar as coisas na cabeça de vocês, tá bom? Até a gente começar a fazer efeitos do começo ao fim mesmo, vocês já tem que estar craque, principalmente ali nas ferramentas, tá bom? Então, esse foi o primeiro de muitos. Quero ver o de vocês. Me mandem, me marquem no Instagram, qualquer lugar que eu quero ver vocês fazendo, tá, gente? Não é brincadeira, não. Faz lá. E vamos pro próximo, então? Já tá craque? Vamos pro próximo módulo, então.